Who's really a mutant in Marvel? Vídeo do canal, esqueci o nome dele. É Nickel Clayton, patrocinado pelo Gabs Marte. Esse é o vídeo que a gente tentou assistir e eu levei um tiro. E sim, ele é em inglês. É o vídeo que eu tentei assistir e eu levei um tiro e não terminamos. Então vamos ver agora o vídeo do zero. Eu tô numa vibe de HQ, então a gente matou. A gente oficialmente já matou, nesse caso. A gente matou os vídeos de HQ da lista. É isso, vambora. Quer dizer, com esse aqui a gente vai matar. Então é isso, vambora. É, que tá imperialista. Hello and welcome Deixa eu aumentar um pouquinho só porque você tá abaixo. Cuidado com o Zykill. É, eu espero não ser mandado pra clipping de novo, né? Vambora. back to everyone's favorite game. Are they a mutant? É curioso porque, tipo, eu tô na vibe de quadrinho, eu tô na vibe de DC. E eu nunca tô na vibe da DC. Jamais na vibe da DC. Eu falo abertamente, eu prefiro Marvel do que DC, em geral, fora a Lanterna. Mas agora eu tô na vibe de DC mesmo, pô. Curioso. Only show that dares to answer the question. Eu estou sem vontade de ler X-Men. Isso é literalmente impossível. Vocês já me viram sem vontade de ler X-Men? Isso é impossível. Is that Marvel character a mutant? Sounds simple, right? You'd think so. Unfortunately, Marvel happens to define the term Vai fazer um clipe de novo, será? Eu espero que não. differently than just about any other piece of media ever made. So my sincere Muito difícil começar X-Men? Sim. Mas é tão difícil quanto qualquer outra HQ. Tem os pontos de partida. Então tudo bem. apologies to any adolescent and A parada é mais que... Assim como muitas coisas na Marvel, tipo, a continuidade ficou. Só que a continuidade de X-Men é muito mais grudadinha. Então, tipo... O Apocalipse, se ele é usado em uma história agora de novo... Vai ser mencionado quem foram os Cavaleiros do Apocalipse nos anos 80 e vai falar de várias coisas que aconteceram. Esse pau, o Anjo vai falar das vezes que ele perdeu a asa e viu o Arcanjo. E o Wolverine vai comentar das merdas que aconteceram nos anos 90. E de vez em quando você vai ver que o Ciclope e o Wolverine ainda estão meio tretados um com o outro, só por causa do Cisne, blá 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 blá. Então, tipo, a história de X-Men é muito rica e eles trazem a de volta o tempo todo. É isso. amphibians watching this. Daniel, que herói barra equipe bom você acha que é mais fácil de começar a ler? Quarteto, na verdade. Começar pelo quarteto do Hickman não é tão difícil, não. É só você aceitar que o Reed e a Susan têm filhos. De resto, dá pra tancar. But having been mutated is not enough. That would qualify you as a mutate. In the world of Marvel Comics, mutant refers to the specific group of people that possess an X gene, which means X-Men characters, right? You and your thoughts, so cute. Unfortunately, Pois é, né, viado? it's not so cut and dry. For instance, the Great Lake Avengers consist primarily of mutants, including Flatman, who is flat, Doorman, who is a door, Ela é nojenta. and Big Bertha, who has superpowered bulimia. Yet, Eu tive que olhar pro lado, porque eu tô comendo. Alpha Flight, Wolverine's original team, and the basis of the name for the Lá pros anos 80, 90 fica difícil de ler X-Men? Fica. É engraçado, porque, tipo, a HQ de X-Men anos 70 foi super importante, anos 80 foi muito importante, anos 2000 foi muito importante, os anos 90 são meio que foda-se. Tudo que você precisa saber é o vírus legado, só isso. A única coisa importante dos anos 90, vírus legado, o resto foda-se. É engraçado. AND X-Men E também a revelação de que foi o Gambit que contratou os Morlocks pra... Os Morlocks não, contratou os Carrasco pra matar os Morlocks. Porque ele tava conectado com isso. Mas hoje em dia já não é uma coisa que importa muito. Se for mencionado, só mencionado aqui e ali. parody. Look out, true believer, with bones of Sobre ter Era do Apocalipse. Era Apocalipse anos 90? Esqueci que era anos 90. Acho que faz sentido. Tava na minha cabeça que era anos 80. Ok, então tem Era do Apocalipse também. Só essas duas coisas. solid peppermint. E também, se você quiser, tem o Massacre, o Onslaught. Mas não é uma coisa relevante há muito tempo, né? The ferocious leader of Santa's elite strike force, Alpha Strike, is Wintergreen. Is chock full of humans. Vindicator, Guardian, Sasquatch, Shaman, all government mandated normies. North Star is a mutant though, so we got the good one. E But how do we know who has an X gene or not? Well, fortunately, we have comics, which not only pode HQs aqui, quando menciona uma paradinha específica que eu não entendo, eu já me perco total. A ideia é só você balançar a cabeça e seguir em frente. Massacre, Fusão, Xavier e Magneto, exatamente, Diego. tend to include information Porque a cada 5 anos tem um genocídio de mutantes. O que eles fizeram pra Marvel de Ares assim? É que a Marvel tem um problema muito sério em querer se manter no status quo. Se fosse por mim, não ironicamente, o novo status quo dos mutantes pelos próximos alguns anos e para algumas décadas ia ser Krakoa.
Tipo, queria que Krakoa fosse uma coisa que se mantivesse. Porque as histórias de X-Men acabam ficando muito repetitivas, porque eles têm que dar. Eles se dão bem, e aí alguma coisa horrível acontece. E eles se dão bem, e aí alguma coisa horrível acontece. Eles se dão bem, uma coisa horrível acontece, e volta pro zero. Volta pra estar casado sempre, todas as vezes. Eu queria que Krakoa fosse uma coisa que durasse por muito mais tempo do que durou. E até que durou bastante, considerando tudo, mas se se estendesse por mais uns 20 anos, não ironicamente, eu acho que seria muito bom. Porque era um novo status quo muito bem feito. E talvez a Marvel tenha notado isso. O problema é justamente que tipo, os X-Men vão pro MCU. Se eles vão pro MCU, eles não vão fazer os mutantes de Krakoa, vão fazer os mutantes clássico. Mutantes nas escolas e blá blá blá. Então eles meio que tinham que tirar Krakoa em algum momento. Mas, por exemplo, o Krakoa está em Marvel Rivals, que é uma das coisas mais populares da Marvel hoje em dia. Então, né? Enfim. Massacre Mutante, melhor HQ dos X-Men. Melhor HQ? Deixa eu ver. Melhor HQ? Acho possível. Acho que é, na verdade. Massacre dos Mutantes é muito bom. Não. A minha HQ favorita de X-Men é a X-Factor dos anos 2000. Porra, se você quer uma... A gente tá falando de Batman agora, que Batman é uma peça detetive. Quer uma boa história de detetive? Lê X-Factor de X-Men dos anos 2000. Puta que pariu, que história boa. 50 edições vale muito a pena. Bom pra caralho, puta que pariu. Aquela deve ser minha história favorita de X-Men, ponto. Mas se for tipo um grande eventozão de X-Men, provavelmente é Massacre Mutante mesmo, acho que é o melhor. But are very aware of the fans' innate need for pedantic trivia. Unfortunately, we also have the movie. Listen, I love the movies as much as the next guy. Eu não amo muito não, mas tudo bem. Actually, maybe more. Or less. I don't know the next guy. But Eu adoro ele. Pra quem não conhece, ele fazia muito conteúdo no TikTok, eu via muito, eu adorava. Eu não sabia que ele tinha um canal no YouTube, fiquei feliz. it can't be denied that they took what we'll call a blind dart approach to the canon, which has resulted in a lot of flame wars across the internet. Cara, eu vi alguém escrevendo Grant Morrison. Vai lançar Batman vs Deadpool, né, maluco? Por Grant Morrison ainda. Vai ser a coisa mais viajada que a gente já leu nas nossas vidas. Eu fiquei interessado agora só por causa de Grant Morrison, não por causa de Batman vs Deadpool. Eu não ligo pra isso. Não sei nem se vai ser muito engraçado, mas tudo bem. Eu não ligo pra Batman vs Deadpool. Eu ligo que Grant Morrison está escrevendo. Vai ser uma coisa muito esquisita. Tô animado agora. Especially in regards to... Deadpool! We all know the Merc with his mouth sewn shut, right? He's funny, he's cool, he's got a weird obsession with the word chimichanga. But the one thing he's not is a mutant. If you thought he was, don't worry. Alguém daria pro Deadpool de dia? Com certeza. A galera não gosta bastante do Deadpool. That misconception is so common that he's called it out on page, saying, even though I'm not a mutant, if you consider the fact that thanks to my movies, most people in the world believe I am a mutant, I should totally be able to get into Krakoa on, like, a technicality. Essa é boa. Similar to the film, in the comics, he gets his powers after volunteering for an experimental procedure to cure his cancer. Unfortunately, Eu acho que a parada de, tipo, ele não é um mutante, mas ele é diretamente relacionado aos X-Men. Ele já participou de vários grupos de mutantes, tipo X-Force. Então, é fácil você achar que ele é um mutante, mas não. this is Marvel Comics Canada, aka the most evil government known to man. So they're not so much activating a latent X gene, because he doesn't have one, as they are trying to O Deadpool reclama da versão de origens? Com certeza. Com certeza em algum momento da HQ ele já reclamou. artificially turn him into a bootleg copy of an earlier victim whose name rhymes with Pulverine. Which means he's human. If we want to get technical, Já foi mesmo do X-Men Red? Ah, não sabia. Ok. he's a mutate, and if we want to listen to him, he's an honorary mutant, aka a hutant, but more on that in a second. One of the many characters the X-Men films adapted twice as part of their ongoing war against the concept of consistency. In The Wolverine, Yukio's power is knowing how people will die. In Deadpool, it's something to do with electricity. Eu esqueci que o Kyo tava em filme fora do Deadpool, mas tudo bem. What is it in the comics? Nothing. She's not a mutant. She is, however, an assassin and thief that got quite close with Wolverine and possibly even closer with Storm, which may have inspired her depiction in the Deadpool films. What in the fuck, Knuckles, is this? She's my girlfriend, you intolerant shit. Whoa! A shocking amount of Wolverine's Eu gosto dessa cena de tipo, eu não tô sendo homofóbico, não é que eu tenho problema com você, com você uma namorada, é que eu não consigo imaginar você namorando qualquer coisa.
side characters are actually human, including Lady Deathstrike, the only person to ever take the term stiletto nails seriously. She's actually a cyborg in the comics, yet Silver Samurai, the old man in the giant suit from the Wolverine, actually is a mutant. O Namor virou mutante poético como sempre foi. Eu acho que sempre foi. His powers don't have anything to do Retcon? Ok. Na minha cabeça sempre foi. with him being a samurai, obviously, that's just a hobby. It's being able to generate a tachyon field in his body and channel it through pretty much anything he touches, though he almost exclusively chooses his sword. Also, not in a movie, but Tipo, até coisas pequenas. Sabe quanto tempo demorou pra eu me tocar que, caralho, pode crer, Manto e Adaga são mutantes? Demorou muito tempo, eu não lembrava que isso era uma coisa. for the Enfim. record, Omega Red, also a mutant. Sim, o Omega Red é mutante. But that should be obvious, he has tentacles. Let's talk about Ileana Rasputin, and yes, I mean like that Rasputin. You probably Sim, a magia é mutante, mas a mutação dela é muito curiosa e ela usa magia, tecnicamente. know her from Marvel O Namor não começa com mutante no quarteto, não. Ele só era um cara submarino mesmo. Ah, ok. Faz sentido, faz sentido. Rivals or as the weirdly racist girl in the New Mutants movie. Well, good news, she's not actually a racist, but she is, however, a mutant. Yes, ela é uma mutante. So, half credit? Like Silver Samurai, her name is not related to her power. I mean, you can't get magic as a mutation. That would be Eu não sou contra a mudança da Wanda não ser mais uma mutante. Tá tudo bem. crazy. No, Eu era contra na época. Hoje em dia eu tô mais tipo, ok. It comes from the fact that she was raised in a hell dimension after being kidnapped by a demon as a child, where she had to learn magic to survive, and eventually she got so good she became the Sorcerer Supreme of that dimension, which means she's totally allowed to call herself magic, even if she still can't quite spell it. Her actual mutant power is manipulating special portals unique to Limbo that allow her to pop into the dimension from anywhere and pop back out anywhere else, which, if done quickly enough, is basically teleporting. Eu amo a magia, irmão. A magia é uma personagem tão boa. Puta que pariu. Enfim. Wolfsbane é mutante. Ileana's teammate on the New Mutants, Wolfsbane, is largely defined by her crippling religious trauma and her Behold, Darkchild! literal soul bond with other teammate Danny Moonstar, which again may have inspired her depiction in the film. She is able to turn into a wolf, which admittedly is not that impressive. It's basically just the same thing as being a werewolf, Sim. but lame powers are not disqualifying. She is a mutant. Yes! Plus, she can do things like control when she Isso é uma merda? Nem tentei ver. Nem me incomodei em ver o filme de Novos Mutantes. transforms and also turn into the midpoint between man and wolf, which is very helpful Lobisomens gays. if you ever want to track down large prey while still having opposable thumbs. Oh, and also sometimes she's three wolves. Don't think about Lupina 550? Eu gosto dela no X Factor. it too much. Mas eu gosto dela em geral mesmo. Eu não sou contra a Lupina, não. É legal. É legalzinho. The mo- Juggernaut, ele é, né? Ele é. most fun fact about Juggernaut is that he is Charles Sim, meu irmão do Xavier, tá ligado? Xavier's stepbrother. Mais ou menos? The second most fun fact about Juggernaut is that he is powered by magic. You Yes. heard right. The Mas ele é ainda, não? Não lembro. lean, mean, Ele não é? Caralho, tá bom. destroying machine is not a mutant. É, ele não é? Aí é muito foda, Marvel. Nor Como é que é? You heard right. The lean, mean, destroying machine is not a mutant. Ok, normal chato. Entendi. Tá, então de acordo com o Nikeo, ele não é. Mas eu achava que ele era. Ok, então é só magia mesmo. Beleza. É que ele tem a pedra de Sitorak. Tá, ok. Mas eu pensei, tipo, ele tem a pedra de Sitorak e tem alguma outra mutação. I don't know, man. Nor is he even really a Atualmente participa dos X-Men, by the way. Eu tô tentando não ver o que tá acontecendo nos X-Men atual, porque eu não quero terminar Krakoa. Depois eu vou pra isso. Só que eu não tô afim de ler X-Men agora, eu tô afim de ler DC. mutate. His powers come from the Crimson Gem of Sidorak, as in the same Sidorak that Doctor Strange evokes when casting this spell, which kinda sorta makes him the avatar of an elder god, but he doesn't really seem to care about that, and frankly, neither should you. The third most fun fact about Juggernaut is that the first two facts haven't stopped him from being on the X-Men.
Since premiering as one of their first villains way back in the 60s, he's had a little redemption that culminated in joining as a full member back in the 2000s. He's even still serving with them right now. And no, it's not because he has a latent X gene or anything like that. I promise you that is not as prevalent a trope as the internet makes it seem. Which brings me to... Never once even presented as a mutant, but it is such a prevalent fan theory that I feel the need to address it. Não, eu acho válido. Até porque, tipo, o Miranha é, tipo, meio brotherzinho do Wolverine. Então faz sentido ter esse pensamento de, tipo, será então que o Homem-Aranha é um mutante? Não. E ele já foi professor na escola dos X-Men em algum momento. Ah, então ele é mutante? Não. Mas é. Listen close. The spider bite did not suppress his mutant genes, nor did it activate any latent X gene. Well, at least not in main continuity. There is a multiverse thing, but there's always a multiverse. Sim. Se eu não me engano, na dimensão alternativa do Dinastia M, o Peter se dá bem por lá porque a galera acha que ele é um mutante. Tipo bagulho desse, né? Não, o Deadpool não é um mutante, ô Brito. For God's sakes, one universe is a cartoon! Ok. Okay, for those of you who have not been following the X-Men closely the last few years, Ah, não, eu vou levar spoilers. Tá bom. Krakoa was a mutant nation state Akoa. that was basically paradise until it wasn't. Still, one of its first storylines dealt with who exactly was allowed on the island. And I promise you, if Spidey or Deadpool or anyone else had latent mutant genes, I feel like it would have come up. Or at Obrigado, tradução. Jeans mutantes. É gêmeos, mas tudo bem. least they probably have been able to use the Krakoan gateways without needing explicit overrides. Yeah, remember that idea Deadpool proposed? Well, it eventually happened. This is where we get to the honorary mutants, aka Hutants. The first of which was actually Northstar's normie husband, Kyle, but Ah, é. eventually both Deadpool and Juggernaut got their green cards by being accepted onto a team. Fun fact, they actually held a vote for Juggy, and Charles was a no. É claro que ele era um não. O Xavier é um merda. So much for brotherly Eu ia falar com todo respeito ao Xavier, mas eu não tenho nenhum. love. We learned a lot Eu sou sinistro, ok. about Mr. Sinister during the Krakoan Age, including that he was just one of 4 clones made by the acclaimed Mad Juggernaut é aquele cara que ninguém gosta, que não faz parte do grupo, mas geral gosta. Válido. geneticist Nathaniel Essex. None of the other 3, or even Essex himself, have any claim to being a mutant. To make matters worse, the cloned apple didn't fall very far from the source apple, and Sinister was prone to cloning himself. And none of those clones have a claim to being a mutant either. But specifically, this Sinister, the one who sat on the governing body of Krakoa, physically implanted the X gene of another mutant into his body. O problema dele tá falando de coisa tão nicho, tipo X-Men, tipo Lord X-Men e tal, é que a legenda quebra muito. Tipo, a legenda automática, eu peço que vocês não mandarem vídeo com legenda automática, justamente porque eu sei que nem todo mundo sabe inglês. Mas mandaram esse, então não tinha muito o que fazer, não tinha visto nem que não tinha legenda. Eu vou começar a não aceitar, eventualmente. Tipo, realmente não aceitar, eu vou falar não, se vocês mandarem. Mas vai ver esse aqui porque é X-Men e tal. Mas pra quem não sabe inglês muito bem, eu peço desculpas. A legenda quebra. And was therefore ruled a mutant. Which, personally, I feel like is a crock of shit. This is meant to evoke real-life programs like Operation Paperclip, where the US government hired Nazi A testa boa, ela quebra um pouquinho com coisas aleatórias. scientists Mas ela tá funcionando, mas ela quebra com coisa aleatória. just after World War II. The knowledge Sinister had about mutant DNA, both in his mind and in literal A legenda parece boa. Gente, tá quebrando volta e meia. Tá realmente quebrando volta e meia. Tipo, Krakoa não é uma palavra que consegue ser dita nem X-Gene. Jeans também, ao invés de gene, vem direto. Dá pra entender, e até foi assim que deu pra pegar em inglês mesmo. Ok, válido. databanks made him incredibly vital to Krakoa and their goal to resurrect every mutant that had already died. Eu me lembro que no House of X, a história que começa Krakoa,
o Magneto e o Xavier tiveram que ir atrás do Sinistro pra vender pra ele a ideia de Krakoa até ele aceitar. Então, yeah. So, it's my view that they sort of fudged the rules for him, and under normal circumstances, there is no way he would have been considered a mutant. My evidence? Meus genes jeans, exato. The fact he did the same thing back in the early 2000s, and no one called him a mutant. But hey, you want to make a country omelet, you gotta war crime some eggs. Speaking of, Moira McTaggart is probably the most famous Pera. crime some eggs. Speaking of, Tá, Moira. Eu adoro essa história da Moira e eu gosto da Moira como personagem. Eu não vi onde vai a história dela no final de Krakoa, não sei o que acontece com ela. Ela ser uma mutante, ao mesmo tempo que é uma reviravolta muito legal e um poder muito maneiro, dói a minha cabeça. Faz a minha cabeça doer por questão de continuidade. Faz com que toda a história de X-Men até aquele ponto seja esquisita. É a menina que revive? Sim, é a menina que revive. Moira McTaggart That's how I reincarnated as myself. Tipo, a maneira como a Moira é explicada faz eu acreditar que essa história inteira de Krakoa não era pra ter sido não era pra ter sido canônica. Mas bem que foi. Mas parece que a ideia do Hickman não era ser canônico, porque a Moira meio que quebra um pouquinho a forma como é que isso funciona, mas ainda assim é muito foda, então tudo bem. is probably the most famous regular person ally of the X-Men, and has been a fan favorite ever since she tried to take down a demon with a machine gun in her first appearance. Vibes. The Krakoan Age kicked off with a big reveal. Surprise! Moira was a mutant all along, and her power was Groundhog Daying the entire universe. É legal pra caralho. Ela literalmente virou o botão de reset de linha do tempo de geral. Sim. É um poder muito maneiro. E é uma implementação do poder dela na história muito maneira. Mas se você pega essa história e a Idade de Krakoa e coloca dentro do universo Marvel, você fica um pouco confuso de como isso deveria estar funcionando. Mas tudo bem. Every time she died, everything rewound back to the moment of her conception. It wasn't a different timeline or anything to do with the Seu Sinistro mantinha clones dela pra isso? Eu sei, mas ainda assim. multiverse. It was all 616 Marvel, just different saves of it. And everything we've been reading since the 60s happened on the 10th go-around. This was real classic time loop rules, so whatever happened before the loop was not affected. That's how she managed to sustain beef with Clara. Tipo, uma parada, eu não me lembro. Calma aí, peraí. Whatever happened before the loop was not affected. That's how she managed to sustain beef with clairvoyants like Destiny, which is why on Krakoa, Moira tried to ban all future tellers, but it didn't really stick, resulting in the guns getting turned on her. Not a machine gun though, we're talking about the powers go bye-bye-o-matic. The Eu levei spoiler, tudo bem. same sort of device famously used on Storm. Technically, did that make Moira a human now? Tá, ok. Então, tipo, desmutaram ela, foi isso? Agora ela desmutou? It's as unclear as it is irrelevant because shortly after, she died. Then Ok, spoiler. she came back as an AI consciousness What the fuck? in a robo body and was eventually sequestered in a little pocket timeline where she could grow up without the curse of her powers hanging over her. Okay. So, for now, I'm gonna say no. No momento ela não é um mutante. Tá bom. Retcon, pois é. A parada é a seguinte, tá? Tipo, qual que é a minha questão com a Moira? Eu não me lembro se é explicado que leva um tempo para as memórias dela das timelines anteriores voltarem. Eu acho que não lembra. Eu acho que não leva, porque, tipo, é mostrado que na segunda ressurreição dela, ela lembrava da primeira vida no útero, um bagulho muito Duna. Ela lembrava da primeira vida dela no útero. Então, se ela lembra desde o início das vidas anteriores dela, eu tenho uma pergunta muito, muito importante, que é: por que você demorou tanto pra falar de Krakoa? Caralho! Não sei se é explicado com o tempo na história, mas eu fiquei, irmão, se você sabia esse tempo todo que você era uma mutante, que tipo, todos os planos X-Men iam dar errado, por que você não falou? Aí, tipo, isso é muito facilmente resolvido se ela só não se lembrasse e aí alguma coisa faz ela lembrar. Se fosse isso, tudo bem, mas eu não lembro se tem uma coisa dessa. Eu não acho que tem. Mas enfim. Eu não lembro, na verdade.
Ah, o Franklin Richards é mutante. You think the X-Men are messy? Meet the Fantastic Four. Specifically, meet Franklin Richards, son of Reed and Sue, who was established as a mutant in the 80s and even listed as being Omega level. Sim, ele é um dos mais fortes. Mas aqui, linhas do tempo e quadrinhos. É que... Esse é um caso diferente. Esse é um caso bem diferente. Ela tinha algo importante naqueles dias? Como assim? Porque, tipo, ela voltou na 10ª linha do tempo com esse plano de eu vou voltar na 10ª linha do tempo e agora eu vou resolver tudo. Tanto que ela conseguiu o negócio de como acabar com a Orcs, né? Não tinha parada dessas, que foi assim que começou o Krakoa. Foi o plano. That is one of the most powerful mutants in the Krakoa. Ela demorou porque meio que ela tá tentando fazer Krakoa. Primeiro sem Magneto e morre, daí ela tenta... Daí ela tenta fazer sem o Xavier e morre. Ela levou 10 minutos pra entender que ela precisa do Magneto Xavier. Não é isso que eu tô dizendo. Ela consegue... ela tem toda essa informação, beleza. 10ª tentativa agora. Vamos lá. Ela conseguiu tudo que ela precisava já, além dela entender, tipo, que precisa do Xavier e do Magneto e que o Apocalipse é importante, que ela também se junta ao Apocalipse em algum momento. Depois de conseguir entender tudo isso, ela, na 9ª linha do tempo, consegue... Como é que é? Ela consegue as informações para acabar com a Orcs, que seria o que estaria fudendo eles. Beleza. Agora, 10ª linha do tempo. Hora de fazer Krakoa. Vamos fazer Krakoa. Vambora. E aí, ela demora, dentro do universo Marvel, papo de uns 20 anos, depois que ela conhece X-Men, pra começar a fazer Krakoa. Esse é meu problema. Ela tava lá desde o início, mas ela não fala nada. É por isso que essa questão do retcon é meio complicada. Se ela não lembrasse, faria sentido, mas eu não lembro. Levou um tempo fermentando, mas ainda assim... Irmão! Tipo, pra mim é realmente só o caso de... Apaguem a memória, fazem com que ela demore pra que as memórias cheguem nela e ela consiga lembrar do que ela tá fazendo ali. Façam isso, tá resolvido o problema. A mulher fica cozinhando, mas caralho, ela morreu em algum momento também, eu acho, não? Não. A Mora não morreu em algum momento? Não, acho que não. Dentro dos quadrinhos. Não, ela morreu dentro dos quadrinhos. Morreu e sumiu por um tempo, mas ela não morreu. Parece ser um plot hole padrão. Esse é meu problema. Funciona muito bem na história em si, só que você pensa no resto da timeline de X-Men e fica confuso. Krakoan age. Is he a mutant? Nope. Pera, não? O Frank não é mais um mutante? Ele deixou de ser mutante agora? Turns out he was just using his great cosmic power to make himself Tá, pode crer. look like a Não, pareceu um mutante, eu não tinha feito ele ser um mutante tecnicamente. mutant at the genetic level. Speaking of that Uau. Omega list, eagle-eyed Tá. viewers might notice the stunning lack of another character often called the most powerful mutant ever, Santa Claus! Now, unsurprisingly, Santa doesn't pop up a ton, and when he does, it's not to discuss what's in his genes. Ok. So whether he's not a mutant, or just simply not as powerful as we thought, is still up in the air. He never did make it to Krakoa, but that's okay, he had his own kingdom to run, and he's not the only one. Ok, na boa. Se não me engano, inventaram um negócio de God Power pra justificar a vez que ele perdeu os poderes. Ok, tá bom. Tá. Faz sentido. Algumas pessoas tinham que morrer. Algumas coisas tinham de fazer tal coisa pra Moira chegar no Magneto Xavier e dizer: vamos criar um país. Mas ainda assim, tem muitos outros momentos de fazer isso. Tinha pelo menos umas 4 ou 8 outras vezes que dava pra fazer isso. Caralho, a raça mutante quase foi eliminada completamente umas 4 vezes. Namor, of course, is the king of Atlantis. Usually, he probably spends just about as much time trying to regain the title as he does having the title. Tá tudo bem. But hey, it's the thought that counts. He first appeared in Marvel Comics #1. Eles precisavam, por exemplo, que a esposa da Mística é morta, porque ela pode ver o futuro. Então ok. Ou mata ela! Way back in 1939, and as such predates the concept of mutants by about... É a parada de tipo, é um retcon que faz com que a Moira ou pareça muito burra, ou só não faz tudo completo sentido. É tipo a ideia de... 25 years. So is he a E ainda assim, no fim das contas, foi inútil, já que esse Krakoa acabou, né? Porra. mutant? Yeah.
Mas sim, ele é mutante. That's the fun of retcons, baby. You can do whatever you want. He's even called the first mutant, which only makes sense if you know the fact I just told you. But wait, does this mean that Atlanteans can also be mutants? Not necessarily, because Namor is half human. However, the Mas Krakoa funcionou. Até deixar de funcionar. question of whether or not other species have their own Por motivos que eu não sei ainda, porque eu quero chegar nisso, eu não quero spoiler. version of mutants is worth asking. By me, right now. That's called Apocalipse não é o primeiro mutante? Sim, porém não. Famoso. Ele é! Até que a Marvel decidiu que não ia ser. a transition, babies. Imagine if a member of an evil alien species was, and stay with me here, not evil. We're talking about little to no homicidal tendencies or hive mind activity at all. Would they be considered a mutant? The two most popular examples of this Eu ia falar, tem o... Como é que é o nome dele? Brood. Brood? are Warlock and Brew, Brood. Obrigado. members of the Technarch and Brew é legal. the the Brood, respectively. Their existence O Brew é legal, eu gosto do Brood. Groot, sim. proves that other species do have their own version of mutants. Whether or not they're still caused by an X gene is unclear, but given that one is a giant robo-boy, I would Mutantes são fruto de erro de evolução que celestiais esqueceram os humanos? Sim, mas não foram só humanos. assume probably not. As for Brew, X-Men editor Jordan White was asked about his X gene after the little monster popped up on Krakoa, but it seems he too is a mutant. Ok, ele é um mutant. Mas, tipo, eu achava que a ideia realmente é que pode ter mutantes de outros alienígenas mesmo, não era uma coisa? Bom, I've made it a ok. Aí vai ser complicado! long way through this video without addressing a theory so popular, I'm sure it's already flooding the comments, that every human alive has an X gene, it just doesn't activate for them. But here's the thing, I don't think that's true. I'm not saying it was never true. It Vai jogar os Eternos aí? É porque celestiais, né? Tem que eventualmente trazer aqui. definitely sounds like something someone would have thrown in. But just like with Deadpool or Spider-Man, I feel like if it was still true, it would have come up during Krakoa. Sim. Especially given what we learn about the Deviants. These are the guys the Eternals hunted both in the comics and the film, and in the recent Judgment Day event, we learn that they are genetically similar enough to mutants to be able to use the Krakoan Ah, uau. gates. Does that mean they all have the X gene? I don't know, but I think the fact it's notable shows that everyone else probably doesn't. Does it mean they're all mutants? Why argue with the tree portals? Close enough. Ah, o Dupe. Ok. Forget other species. Let's talk about other dimensions. Thanos não é um Eterno? Vou no banheiro. Por que você é assim, X-Men? Cadê meu celular? Eu preciso do celular, ele sumiu! Desaparecer! Voltei! É que eles vêm da lua de Júpiter, né? Vou dar play. This lean, mean Lima Bean is one of the most powerful beings in the X-Men roster. Ele é legal. His abilities include possible omniscience, genius intellect, and the power of funk. But is he a mutant? No. He's just a lonely artichoke from Marginalia, the kingdom that lies between the comic panels. Still, I choose to believe that his teammates just assumed he must be a mutant and never really asked questions. Sim. Tem uma página muito legal do Dupe metendo porrada na galera, tipo, nas bordas, na sarjeta do quadrinho. Enquanto os X-Men estão batendo porrada na gente dentro dos quadrinhos, tá batendo porrada na sarjeta dos quadrinhos. É muito legal. Mesmo com quadrinhos é um constante sim, na verdade. Mojo is a dude without a spine, Pera, como é que é? Ele puxou o Mojo agora? a mutant, and never really asked questions. Ok, Mojo. Mojo is a dude without a spine who Eu acho que não.
Né? Eu acho que não. Rules over a pocket dimension called Mojo World because his superpower is branding. He is decidedly not a mutant. Okay, However, the more yes. interesting question comes in the form of Longshot. Like most residents of the Mojoverse, he was artificially engineered by the scientist Arise to be a slave. But he managed to escape to Earth, where he became the Proto-Gambit instead. He was cool, charming, and loved to chuck things at enemies. Even Rogue was into him. But it's Dazzler that he had a serious relationship with, and the two of them even have a son. And after some timey-wimey nonsense, you get the guy from Deadpool 2. Shatterstar is a mutant, presumably thanks to his mother. However, it's worth noting that the same timey-wimey nonsense Sempre dá pra usar o depende. Quadrinhos é o grande depende. Ponto. landed him in Mojo World's past, where he met the scientist Arise, who, you guessed it, used his DNA to create people like Longshot. That's right, folks, the X-Men have their own cute little grandfather paradox. Yay! But are all of Arise's É um grande até retconar, hein? Ao mesmo tempo que sim, X-Men é confuso. X-Men- Eu amo X-Men, é a melhor coisa da Marvel com facilidade. A minha parte favorita da Marvel, sem dúvidas. Eu posso ignorar o resto da Marvel inteira, com exceção de talvez os Guardiões, e só me focar em X-Men e eu vou ser um homem feliz. Dito isso, eles são uma bagunça. Eles talvez sejam mais bagunça que o resto da Marvel inteiro. Eu acho que é a parte mais bagunçada do universo Marvel. E eu amo. creations mutants? And when Personagem X é um mutante? Depende. Bate o robô detetive? Depende. in doubt, validate their own identity. No. Não. Essa é a minha resposta desde já, tá? Aqui. A pergunta, o questionamento foi. Validate their own identity. No. A resposta é não. A resposta é não. E não é nem um tipo, cara, inumanos. Eu gosto de inumanos, não tem nada de errado com eles. Mas é porque os dois, inumanos e mutantes, tecnicamente vieram de lugares similares, mas eles são decididamente não a mesma coisa. Ok? Ok. Okay. You might remember the Inhumans as that one terrible show, or as the thing that Black Bolt and Medusa are. They were created as an experiment by the Kree, and now function Essa tá Miss Marvel? É porque a Miss Marvel parece que a ideia base dela é que ela ia ser uma mutante, mas aí mudaram de ideia e agora tiveram que mudar de ideia porque a Marvel tinha que pagar um dinheirinho pra Fox pra fazer novos mutantes assim. E a Marvel queria, tipo, expandir as coisas que ela tinha total direito. E agora que a Fox não tem mais direito dos mutantes, agora que é tudo a Marvel, falaram, não, na verdade ela é uma mutante agora. Então, essentially like mutants, in that they have innate powers baked into their DNA. But what happens if someone has Miss Marvel não é mais legal? Mas a ideia, tipo, pra mim não importa de onde ela tirou os poderes dela. Realmente não importa. Eu não gosto da Miss Marvel lidando com as partes importantes do universo de cada um desses núcleos. Então, quando chamavam ela pra fazer coisas de inumana, era um saco. Quando chamavam ela pra fazer coisas de mutante, eu não li isso, mas não é minha vibe. Enfim. both the Inhuman gene and the X gene? Well, it seems like they sorta cancel each other out. That was the case of Luna Maximoff, the daughter of Quicksilver and Inhuman Princess Crystal, who was rendered seemingly a normal human. But let's just get to what we're actually talking about. Yay! Yes. Não, a Marvel, a Disney queria pagar tudo que a Fox tinha de cinema. Mas quem controla a Marvel é a Disney. Então, tipo, podem falar. Você pode. Tanto faz, você pode falar qualquer um dos dois. Atualmente eles chegaram a um acordo. A Miss Marvel é inumana, mas ela desenvolveu o Gene X. Tá bom. Back in the day, Marvel had a real problem with money. Namely, they didn't have any, so to rectify this, they sold off the film rights of a lot of their more popular characters, including giving the X-Men and all things mutant to Fox. But just a little later, they started popping off with movies of their own. So, oh no, what are they gonna do? Well, they got bought by Disney and decided to start pushing the characters they could still spin Aliás, a roupa atual da Miss Marvel é muito ruim, prefiro a clássica. Eu não vi como é que é. off on their own. Then, just to be real messy, in 2018, Disney bought Fox. Where does that get us? Ok, tá. Agora vamos entender a Kamala. Vamos ver ele explicando a Kamala. One of the most successful new characters from the Great Mutant Dark Ages, Kamala Khan was introduced as an Inhuman, which is a group kinda like the mutants, except they suck. Don't! Não, eu gosto. Tipo, a parada é a seguinte. Os inumanos são uma merda
se você tentar tratar os inumanos como mutantes, tá? Kamala Khan, exato. Se você tratar os inumanos como se fossem mutantes, que é o que a Marvel tentou fazer em certo momento, eles são uma merda. Eles são tipo um grupo muito merda. Se você aceita que os inumanos são um grupo próprio e você trata os inumanos como seu próprio grupo, ou seja, o que são os inumanos? É crônica de gelo e fogo no espaço. É treta familiar de uma família real muito esquisita e muito questionável e cada um lidando um com o outro ali nas suas próprias histórias. Lidando com tretas políticas entre eles. Quando fazem isso, é maneiro. Quando fazem isso, é não ironicamente umas histórias maneiras. Mas se você pega os inumanos e transforma nos mutantes, eles ficam um saco. Enfim. Tanto que eu não gosto de, tipo, tratar dos inumanos que não são a família real. A graça dos inumanos é a família real. Come for me, Inhuman fans. I was burned before you. The Inhumans' whole bit is that their powers are activated by contact with something called the Terrigen Mist. Just so happens that same mist is lethal to mutants. Não é só a névoa, né? É a pedra também, a pedra terragênese. É porque o Raio Negro destruiu tudo que tinha em Attilan. Attilan? Nova Attilan, que é o nome do lugar dele? Acho que é. Destruiu todas as pedras terragêneses em Nova Attilan e aí criou a névoa. E aí, ao criar a névoa, ela começou a vagar pelo planeta, trazendo vários inumanos da vida e matando o mutante no processo. Literally, to make more of them, you have to make less mutants. You see what I mean by burned? Anyways, is Kamala an Inhuman? Yes. Is she also a mutant? A Lucard perguntou, Inumanos é um grande Succession? Sim! É irado. Não irado, mas é legal. Surprise, yes. Apparently, because she got hit by the mist before her mutant power kicked in, she's just good to go. How does that work if it's a gene in her DNA? I don't know. Ask Franklin Richards. Her inhuman power is being a polymorph, or as she calls it, embiggening. She can stretch and shape her body into practically any form imaginable. She does technically also have a mutant power, but it's currently dormant, and she's in no rush to change that. Ah, tá. Então não mudaram os poderes normais dela pra ser uma mutação. Eles só fizeram com que ela tenha uma mutação que ainda não despertou. Então qual que é o ponto de... Ok, tá bom. In fact, after being resurrected on Krakoa, she chose to get hit by the Terrigen Mist again to make it even more unattainable. Meaning her status quo is a lot less damage than a lot of the characters who slid the other way. Ok, isso é legal. Então, tipo, ela é uma mutante, mas não é só uma mutante. Ela ainda puxou mais a vibe de ser uma inumana do que mutante. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa roupa é muito chata. É essa a roupa nova dela? Ah, No rush to change that. In fact, after being resurrected é uma roupa de X-Men? Por que ela tem uma roupa de X-Men agora? Por que ela tem uma roupa de X-Men agora? Essa é a vibe? Tá bom. Ela é inumana, mas ela tem o gene X. Só que como ela respirou a névoa transgênero, os poderes já estão dormentes. Ok. Mas ela é X-Men. Mas... Eu vou dar play. on Krakoa, she Eu prefiro a roupa clássica dela também. De novo, eu não gosto da Kamala em grupos fora, tipo, os campeões ou algum grupinho, assim, de adolescentes super-heróis. Ela nos X-Men? Não. Ela lidando com coisa política séria dos inumanos? Não. É isso. chose to get hit by the Terrigen Mist again to make it even more unattainable. Meaning her É muita volta pra não fazer um retcon? É uma volta muito grande pra não fazer retcon. status quo is a lot less damage than a lot of the characters who slid the other way. Tá, os Maximoffs. Tá, esse aí só retconizou pra não serem mesmo. The most famous of these are Quicksilver and Scarlet Witch, two chaotic little messes of retcons and severe trauma that were introduced Isso quer dizer que a qualquer momento pode despertar esse gene pra fazer ela ganhar novos poderes e ser uma mutante. Aham. Eu acho que a parada é muito de... Como é que eu digo? A parada é o quão afim a Marvel tá de deixar ela mutante. Eu lembro que o final da série dela foi apontando: você, na verdade, tem o gene, que é uma mutação! Aí toca, tipo, a musiquinha de X-Men no fundo. E aí saiu The Marvels e ninguém gostou, aparentemente. Então não sei o quanto mais vão tentar explorar a Kamala nesse universo. Eu sei que ela vai estar em Jovens Vingadores, eu acho. Novos Vingadores, que seja. Então talvez ali eles tentem explorar mais a Kamala ser um mutante no MCU. Se a Kamala virar uma mutante no MCU 100%, vão fazer ela ser uma mutante nos quadrinhos, eventualmente. as not Magneto's children, quickly retconned to be his children. A pergunta é o quanto dinheiro os X-Men vão dar pra Disney?
Eu acho que bastante, mas tem que esperar pra ver. And then later retcon to actually not be his children after all. Whoopsies! They are currently considered mutates, with their powers being the result of tampering by the High Evolutionary and all sorts of mystical nonsense. Wanda did once try to render all mutants human and this list irrelevant, but just like the X-Men, I have found a way to forgive her. But É. Kamala morrendo e revendo deu origem a um dos piores momentos do Homem-Aranha. E olha que Homem-Aranha tá ruim faz mais de uma década. Falaram muito mal, sim. Falaram muito mal disso, mas eu não vi. Eles estão puxando mais a Kamala pra ser mutante no MCU. Não precisa me marcar toda vez que você fala, Kevin. Na série Talk Time X-Men 96. No final de... X-Men 94, né? Mas... ok. No final de... É 96? É 96, 94 é outra coisa, eu acho. Enfim. No final de The Marvels aparece o Fera de novo jogando mutantes em cima de Kamala. Ok. É verdade. Eu lembro que eu vi a imagem do Fera na pós-crédito do Marvels. Ok. Vou ter que ver. what does this mean for their kids? As far as Luna's concerned, she lost her title to Kamala. Now she's just half inhuman, which is nowhere near as special, though not being special. Eu sinceramente prefiro o consentimento humano da DC porque só é aberto mesmo. Válido. It's kind of her gimmick anyway. As for Wanda and Vision's kids, Wiccan and Speed, well, they were already complicated because, and I'm not sure if you knew this, but humans cannot have children with appliances O Ultimate Spider-Man atual tá bom, C5 é um bom. Tá ótimo. O Ultimate Homem-Aranha atual tá muito bom, tá muito legal. Tô gostando bastante. Das HQs que eu tô lendo, que eu li recentemente, a que eu mais tô curtindo é a Ultimate Homem-Aranha. Talvez, pra fechar a live depois desse vídeo, a gente vai ler mais um pouquinho. A gente tá no capítulo 7 agora. A gente lê o capítulo 7. Se pá. Unless, of course, their favorite hobby happens to be light reality tampering. Still, they were never so much her biological children as the reincarnation of the souls she made in a mad haze. We've all been there. That's why they're Billy Kaplan and Tommy Shepard. Eu vi que o Mephisto apareceu. Eu não entendi o porquê que ele apareceu, onde ele apareceu, mas tudo bem. Bodies are the biological children of different families, and those bodies, prior to the most recent retcon, were confirmed to be mutants. That shouldn't really change due to all the mumbo-jumbo I just said, but it is worth noting that when Tommy visits Krakoa, it's implied that he runs. So for now, I'm gonna have to give the whole family a big fat no. Sim, é um não. A simpler story, only because people care about them less, Cloak and Dagger have always played fast and loose with the term Então, Manto e a Daga são, mas é uma coisa que eu esqueço de vez em quando. mutant. When they were first introduced, their powers were the result of experimental drugs. However, later they were firmly called mutants. Ele apareceu em Ironheart, né? Eu não sei o que ele tem a ver com Ironheart, mas ok. Eu tenho uma pergunta muito importante. Coração de Ferro tá legal a série? Porque o caso de... Saiu e eu vi todo mundo reclamando do fato da Riri falar foda-se pro Tony ou algo assim, tipo, menosprezar o Tony, sendo que tipo, ela não tava exatamente menosprezando o Tony pela fala que tava ali. Ela tá falando tipo, como é que ele consegue tudo isso sendo, tipo, você consegue ser o Homem de Ferro sendo pobre, hein? Não tem como. É por isso que eu tenho que ser melhor. Tipo, isso é muito mais um tipo erro da própria personagem que eu senti. Não foi tipo, a Marvel falando isso. Enfim, não sei também, eu não vi a série. O ponto é, depois disso, eu não vi ninguém mais falando da série. Mas, tipo, se a série fosse uma merda, eu sinto que a galera ia cair em cima em todos os episódios. Aí eu não sei como é que é. Eu tenho muita curiosidade de entender, tipo, é ok? É ok, pelo menos? É legalzinho porque o protagonista é a vilã. É um pouco da vibe da Riri, que é uma coisa que eles nunca consertaram direito. Mas, O Kevin Feige disse em entrevista que o Mephisto vai ser um grande vilão depois do Doom. Não. Ok. Quem tá falando não é bom, mas também não é ruim. Deve ser pra cima do 5 ou 6? Pode ser, mas eu também não sei se tipo, a galera falaria que é bom. Entende? Se for bom, eu não sei se a galera falaria que é bom também. Aí por isso que eu não sei. É uma série que eu imaginava que ou a galera... Eu só imaginava a galera falar muito mal. Como ninguém falou nada, eu fiquei... como assim? Pode ser só ok? Pode ser só ok, então. And the drugs seemingly, and I can't believe I'm going to say this, just activated their latent XG. They even had a whole book called The Mutant. Falaram que é surpreendentemente bom ou algo assim. Mas é porque, tipo...
O que eu falei da Riri até agora, por exemplo, o que eu comentei do fato de que, tipo, ela trata o legado do Homem de Ferro com desprezo, mas eu imaginei de imediato que seria coisa da personagem. Se ela menosprezasse o Tony mais vezes durante a série, falariam sobre. Se isso não fosse intencional, pelo menos. Se fosse uma coisa intencional, eu consigo ver ninguém falando sobre. Aí por isso que eu fico muito curioso. O que exatamente naquela série e por que o Mephisto aparece? Tá ligado? Não sei. Corta pra Budai falando que o Tony construiu a armadura com sucata. Ela não viu! Esse é o ponto! Ela nem mesmo estava viva! Provavelmente. Esse é o ponto que eu falo, tá ligado? Acho que o problema é ela menosprezar o Tony numa fase delicada que o MCU tá. Sim. Esse é o problema. Foi um time ruim pra isso. Mas ela, tipo, falar Tony Stark era só um bilionário. Mais nada. E aí o resto da série ela não tá tipo, não é isso não. Caramba, eu fui arrogante e tal. É um arco legal. Mas eu não sei se esse é o arco que a série segue, porque a galera só caiu em cima da premissa. E eu fiquei tipo, não sei se a série vai pra esse caminho. Enfim. Mephisto parece que o capuz é o vilão? Ah, tá, ok. Não é? Ok. Ainda assim, tipo, não vou falar que me incomodou tanto. Tu faz também. Eu não gosto da Riri em geral. Não é esse caminho, não? Ok. Não é esse caminho. Entendi. Tá bom, beleza. Então não é esse o caminho. Ao mesmo tempo, eu continuo dizendo, ela não viu o que o Tony ficou fazendo. Bom. Mutant Misadventures of Cloak and Dagger. But are they mutants? Nope! Pera, o quê? Eu levei um susto. Misadventures of Cloak and Dagger. But are they mutants? Nope! Really? Mudaram isso então? In 2010, Dr. Nemesis. Agora eu tô adolescente, temos de dar uma corrida de chá. É porque a Riri é insuportável sempre. Eu não gosto dela no quadrinho também. Só que claramente, tipo, a vibe dela, que ela é muito arrogante dos quadrinhos, até meio que deixar de ser, porque ela, tipo, caralho, não sei de nada, realmente, meu Deus. E porque, tipo, é um Homem de Ferro, no caso é Ironheart, mas Homem de Ferro o quê? Arrogante. Então botaram a Riri pra ser também. Só que de uma maneira que não ficou legal. Até que eventualmente ela meio que aprendeu um pouco mais de humildade e começou a ser uma personagem pelo menos minimamente tolerável. Eu imaginava que ia ser uma coisa parecida na série. Mas enfim. Said, it's very simple, my dear. Mutants have X genes and show up on Cerebro. You haven't and you don't, which is kind of as cut and dry as it gets. Ok, faz sentido. A melhor cena dela é dando carona pro Peter e o Peter montando uma armadura indo pra Nova York. Yeah. But now that Marvel has... Na cena muito também, mas eu achei legal porque todo mundo joga ela por isso. Então tá certo. Tipo... Então é a vibe justamente de ela falar isso por causa do erro do personagem, que a personagem é assim, não é a Marvel foda. Ah, porra! As the rights back and people are starting to care about them thanks to Rivals, maybe it's only a matter of time. Tipo, a Riri é uma otária, é a parte do personagem dela, ela eventualmente deixa de ser otária, pelo menos é o que deveria acontecer. The one I don't know if we'll ever see walked back is Squirrel Girl. Pera, eu te chamo, mutante. A fellow rising star thanks to Marvel Rivals, you may know her for her gimmick, she is unbeatable. Doesn't matter if she's going up against Doctor Doom, Galactus, or Thanos, she always comes out unscathed. Sim, por isso que é engraçado, eu gosto dela. And usually with a new friend. She even got Kraven to fight for animal rights. A Gá falando, não! Mas esse é literalmente o gimmick dela, pô. Ela é engraçada por causa disso, ela é divertida. A parada de Garoto Esquilo é você não considerar muitas das histórias dela canônicas, porque essa meio que é a piada. When she was first introduced, it was very clear that she was a mutant. Then she went and joined the Great Lakes Avengers, a team that, as we've already discussed, is chock full of mutants. So much so, they briefly went by the GLX. So is Great Lakes X-Men, ok. she a mutant? Nope. Ok. Não entendo porque reclama que o esquilo é claramente melhor piada. Sim, ok, pô. É tipo, não leve a sério e se divirta, é uma garota esquilo. Essa é a vibe. É legal. Despite the fact she was born with her powers and no other reason has been presented, she is, and I'm quoting this exactly here, medically and legally distinct. Because, well, you know why. But we can't...
Gwenpool não, né? Cannot end this list without talking about Gwenpool, a character who is neither a Gwen Stacy variant nor has much to do with Deadpool. Her origin, Yes. as originally presented, was being from a world very much like ours and then getting sucked into the comics. O problema dela é o quão irritante jogar contra ela do Rivals. Yes. Ainda sentido? Tiro de quê? That's right, she's a Marvel isekai. And Sim, é irado. Eu gosto, She used- eu gosto da Gwenpool. Gwenpool é legal. her knowledge of the medium to game the system and rise to prominence. After all, she knew that if she wasn't being published, she ceased to exist. É uma believabilidade pro Epic Quadrinho. É maneiro, pô. É bem legal. This, coupled with Kamala Khan pulling a dupe and assuming she must be a mutant, cause it's not like they're actually fictional, right? Led her to officially retcon herself into being a Ah, what the fuck? Isso foi uma coisa? Bom, faz sentido pra ela, né? Ela conseguir fazer isso faz sentido. mutant, which works. She dramatically flings herself through a Krakoan gate and finds all sorts of storylines are now open to her. A tongue-in-cheek way to say, Marvel's back to prioritizing the X-Men, and that's where you want to be if you're afraid of getting shelled. But Ah, legal. is she a mutant? No one on her Earth can prove she's not. Ok, válido, perto o suficiente. Thank you so much for watching, and make sure to Ok, gostei dessa ideia da Gwenpool, na verdade, faz sentido pra ela. join us next time on Are They a Mutant? Actually, I'm not sure if there's going to E aquele negócio da Pride não ter conseguido atravessar um portão de Krakoa, ela é uma mutante, foi só uma coisa, um plot que ela desenvolvendo que eu não terminei. Tipo, eu não cheguei ainda na conclusão de por que ela não conseguia passar, mas era um plot. be a next time. I feel like I got it. Dou 5 anos pra ela se arrepender porque a Marvel vai genocidar mutante de novo. Já fizeram isso! Já genocidaram mutante recentemente. Tem que esperar mais um pouquinho. Everyone. Okay, well, who cares about Wishbrand Gambit? If there's something É falar, o Phantom X é meio complicado. I missed, or you just have an equally pedantic thing to add, make sure to comment down below. If you enjoyed this video, feel free to give it a like, and I don't know, maybe subscribe for more content every week. I promise, for real this time. Hell Gostei, bom vídeo, bom vídeo. Eu tô feliz que agora os X-Men podem ter algum foco novamente. Os mutantes podem finalmente ter algum foco dentro da Marvel. Isso deixa meu coração quentinho. Dito isso, eu não tô lendo. Eu tô com preguiça de ler X-Men. Mas é isso. É maneiro. Ela é capaz de mudar a própria realidade, só que ela gosta muito de quadrinhos. Vibes! Então a realidade se molda pra um quadrinho na visão dela. Vibes! Lembro de uma cena que ela fez o café do desenhista cair na página. Eu acho que ela é, tipo... Um problema do Deadpool é que forçam muito a parada da quarta parede. Sim, o Deadpool pode quebrar a quarta parede, ele sabe que tá no quadrinho. Só que forçam muito o humor pra ser só isso. O humor do Deadpool não é só isso. O Deadpool tem histórias, o Deadpool tem um plot, tem muitas coisas que dá pra fazer com o Deadpool. A Gwenpool é quem você deveria utilizar pra fazer histórias completamente meta. A coisa mais meta-textual possível. E não um meta tipo Homem-Animal de Graham Morrison, que é isso, mas é um estudo sobre metalinguagem. Não, fazer metalinguagem porque metalinguagem é engraçado e legal e metalinguagem. Tipo, ela é a personagem pra você fazer isso. É maneiro. Tô com um monte de quadrinho acumulado, preguiça de ler? Entendo pra caralho. Eu voltei a ler quadrinhos agora. Agora igual ontem, mas voltei a ler quadrinhos agora. Espero que eles querem Tom Holland como Wolverine e o Chalamet como Ciclope. Eu sinto que a gente tem a gente tem uma piada assim nesse ponto. E sim, Zendaya como Jean Grey, yes, também. Eu sabia que o Galaxy... Eu nem olhei pra baixo, eu sabia que alguém ia falar exatamente isso. Ok, sim. Zendaya como Jean Grey, sim, Galaxy, exatamente. Precisamente!